Olá, seja muito bem-vindo. O Band Entrevista deste domingo começa agora. E na edição de hoje temos um convidado muito especial, João Paulo Rilo. Pouca gente sabe, mas ele é ator, escritor, já foi deputado estadual por São Paulo e atualmente cumpre o seu segundo mandato na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Carol. Agradeço a Band pela oportunidade. E eu gosto sempre de começar perguntando, entendendo como tudo começou. Qual foi a sua inspiração para entrar na política? Bom, foi um pouco o caminho natural, né? Eu comecei no movimento estudantil e também na atuação na cultura, né? No movimento estudantil, de maneira concomitante, eu comecei já a acompanhar o teatro, depois passei a fazer teatro, ser atuante também na organização, na defesa da cultura. E o movimento estudantil me levou para um partido. Eu fui do PT durante 25 anos, hoje eu sou do PSOL. Terminou agora a gestão como presidente estadual do PSOL, tive a honra de ser presidente desse partido por 2 anos. E logo que eu iniciei no movimento estudantil, era um caminho natural você se identificar com alguma ideologia e filiar ao partido, porque o movimento estudantil ele termina. E aí você adquire um pouco de consciência política, percebe que a atuação coletiva, ela tem que ter um desdobramento, um caminho depois. E um dos caminhos, não é o único, é a filiação partidária e depois veio a vida eleitoral. Então eu dei início ao movimento estudantil, me organizei num partido, fui presidente muito jovem de um partido político e depois acabei disputando eleições, fui eleito. Disputei minha primeira eleição com 19 anos, fiquei de primeiro suplente como vereador em Rio Preto, depois em 2004 eu fui eleito vereador. E já disputei a eleição de prefeito em 2008, fui para o segundo turno aqui, nós perdemos por 1% dos votos em 2008, aí em 2010 eu fui eleito deputado estadual e reeleito em 2014. E agora voltei a ser vereador na última eleição, em 2020, aqui em Rio Preto, estou no segundo mandato de vereador. E já são quantos anos aí na política? Olha, 30 anos. Eu tenho 46, comecei a militar mesmo organizadamente aos 16 anos. E você sempre representou muitos movimentos, né, Rilo? Queria que você falasse sobre isso, tanto movimento cultural, também representando, outros grupos que a gente costuma chamar de minorias, mas que na verdade não são minorias, né? Não. É a maioria da população, mas é a minoria em direitos, né? Por isso que precisa ter organização, porque senão são lutas que ficam invisíveis. Então, quando você ocupa um espaço público, a tribuna, você tem o microfone, você tem um espaço público, você dá voz a movimentos que não têm. Não substituindo o movimento, mas dando voz, sendo parceiro, sendo companheiro na luta. Eu venho da educação. Então, eu sou fruto da escola pública, porque eu me organizei no movimento estudantil em defesa da escola pública. Então, a minha relação com a educação, talvez o movimento que eu tenha mais atuação, de fato, é o movimento da educação. E voltei até agora como vereador. Como deputado, eu fui presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia e atuo muito. E também atuo na cultura, na organização, porque entendo que a cultura é fundamental, o desenvolvimento da arte, a possibilidade de conhecer novas linguagens. E a cultura é uma forma de autoconhecimento da comunidade. Ela é fundamental. A cultura é tudo aquilo que gera linguagem, gera trabalho e muitas vezes passa despercebido. E como a experiência, o pouco contato que eu tive com a cultura ainda na 6ª, 7ª série, com a poesia, com a música popular brasileira, isso me ensinou muitas vezes me ensinou mais sobre a história do Brasil do que a própria conteúdo ali que eu estudava na grade curricular sobre história, sobre geografia. Na verdade, foi a música, foi a poesia que fez com que eu entendesse, compreendesse melhor o país em que eu vivo. Então, o movimento de cultura, da educação, também nosso mandato tem muita relação com o movimento LGBT, que são a luta contra o preconceito. Atualmente eu aprovei um projeto na Câmara de combate ao racismo, garantindo cotas raciais nos concursos públicos. Então, assim, um mandato, no meu ponto de vista, o mandato de vereador, o mandato de deputado, ele tem que estar a serviço da comunidade daquilo que é mais urgente. Então é isso, assim,
eu não consigo atuar em todas as frentes. Então, a gente prioriza aquilo, onde que eu priorizo? Aquilo que eu considero fundamental e essencial. Então, a gente atua muito na saúde, atua muito na educação e em movimentos que você se referiu, né, como em minorias em direito, mas que, na verdade, é a maioria da população. Exatamente, Rilo. E eu acho até interessante porque vocês, né, os políticos, eles são escolhidos justamente para representar a população. E eu queria saber, na sua visão como vereador hoje, né, quais são os principais gargalos aqui de São José do Rio Preto? A gente está falando de educação, a gente está falando de saúde, segurança pública. Olha, o Rio Preto, infelizmente, não tem um gargalo só. Você tem um gargalo estrutural que reflete em outras áreas. O Rio Preto vive um problema de financiamento de políticas públicas, um estrangulamento orçamentário. Isso não é só por conta de queda de arrecadação, não. Até porque em plena pandemia a gente acabou tendo um superávit de 25% do orçamento. O que aconteceu em Rio Preto é que a atual gestão fez opção um pouco por terceirizar suas responsabilidades. Então você tem um excesso de terceirização, um número muito grande, gigante de terceirização, muitos deles que substituem servidores públicos de carreira aprovados em concurso. Então você tem um excesso muito grande nisso. Você tem um excesso de financiamentos, que é endividamento do município. O prefeito, recentemente, a Câmara autorizou, com o meu voto contrário, mas autorizou o financiamento de 300 milhões. E você tem um excesso de obras, muitas vezes desnecessárias, né, e não tem cuidado com gente. Política é gente cuidando de gente. Então, Rio Preto sofre hoje muito na saúde, porque tem um exagero também num convênio. Hoje, mais... Outras cidades? Um convênio com uma espécie de terceirização, com uma fundação da cidade. Hoje, o servidor da saúde, e não estou falando motorista, de limpeza, às vezes contratos temporários, não, eu estou falando de médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, são contratados por uma fundação. Mais de 50% do servidor da saúde, aquele que atende, que está na ponta, que atende as pessoas, não é via concurso público. Então você tem, né, uma dispersão da unidade de ação e você tem um déficit muito grande. Você aumenta muito o gasto na saúde com menos solução e pior. Você cria um problema para Rio Preto Prev, que é o Instituto de Previdência, que garante a aposentadoria dos servidores públicos. A prefeitura ela é obrigada a fazer investimento, porque tem que ter dinheiro ali. Se você é servidora pública, quando você se aposentar, você não quer ter a surpresa de não receber a sua aposentadoria. O que compõe esse bolo orçamentário? Se você é servidor público, você contribui obrigatoriamente com esse instituto, que depois vai te garantir a aposentadoria. Se você é contratado de maneira terceirizada ou conveniada, você não contribui. Então, Rio Preto está com orçamento estrangulado, porque, na verdade, a folha de pagamento, se você contar com os efetivos de carreira terceirizados e conveniados, ela explode. Ela está bem acima do limite da lei. Então, eles driblam, é uma maquiagem, uma manobra, uma manobra administrativa para garantir uma gestão, né, gastona, pouco eficiente, com os bairros mais distantes do centro muito abandonado, com transporte coletivo péssimo, vocês mesmos devem receber muitas reclamações aqui, com estrangulamento na saúde, com atraso em exames, em cirurgias e com abandono daquilo que já foi já teve muita qualidade, que é a educação municipal. Rio Preto foi referência já. Hoje em dia as escolas todas estão, quase todas apresentam problemas estruturais, sem um planejamento de reforma. Você tem uma carreira, né, muito bombardeada. Felizmente nós temos um sindicato de educação muito atuante, nosso mandato atua junto, que ajuda muito. Mas você tem um abandono da escola pública, preocupação com a qualidade. Por exemplo, Carol, o Brasil está vivendo um processo que é novo e muito importante, que é de inclusão. Antigamente você conhecia lá uma criança autista, ela não ia na escola. Sim. A maioria, independendo do grau, esse é o termo, não sei se esse é o termo correto, técnico, mas isso, tem as diferenças, não são... tem o autista, tem outras também, pessoas que vivem com outras deficiências que antigamente você não passava. Eles estavam excluídos da sociedade. E é importante que eles estejam dentro da escola, só que não é um processo simples. Tem que ter investimento. Adaptação. Adaptação, cuidadores,
berçaristas, cuidadores. Você tem que ter um processo, investimento. Hoje, os cuidadores de Rio Preto são contratados por WhatsApp, por terceirizadas. Muitos deles têm a menor vocação para aquele trabalho. Então, é um processo muito difícil. As escolas elas estão sofrendo. A comunidade escolar está sofrendo com novos desafios e com falta de investimento. Isso é muito sério. Então, quem vive no centro expandido de Rio Preto e não depende do serviço público, essa cidade é maravilhosa, porque ela é maravilhosa. Cidade carismática, ela tem vocação para o acolhimento, tem muita criatividade, muito empreendedor, tem um movimento cultural forte, mesmo sem investimento do poder público, tem um movimento cultural forte, mas para as pessoas que estão morando nos bairros mais distantes, que dependem de transporte público, que dependem de saúde pública, que dependem de escola pública, ela não é uma cidade acolhedora e nem uma cidade solidária e fraterna com essas pessoas. Rio Preto deu as costas para aqueles que mais precisam do poder público. Rilo, e você entrou numa área que eu até iria te perguntar o que você tem feito, né? Eu vejo que você tem atuado bastante na fiscalização da educação municipal, né? O que você tem feito aí? Um dos papéis, Carol, do legislador, né, do parlamentar, do vereador, do deputado estadual federal, é a fiscalização. E é diferente daquela fiscalização que é da investigação, que está ligada ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Polícia Federal. Às vezes, num processo de fiscalização, você descobre que é necessário uma investigação, ou pela própria Câmara, por meio de uma CPI, ou você encaminha para esses órgãos também de fiscalização e controle. Agora, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, é muito mais amplo do que um processo, do que um órgão de fiscalização. Porque ele é o olho permanente, é o que dá equilíbrio democrático. Que existe poder legislativo? Para o prefeito não virar um déspota, um rei, não governar sozinho. Ali é a casa de controle. Então o vereador ele não tem que se guiar pelo governo. Ele não tem que ser um aliado incondicional do prefeito, fazer tudo o que o prefeito quer. Ele tem que ter uma postura crítica. Eu voto favorável às iniciativas do Executivo, talvez mais de 80%. Dos projetos do Edinho que chegam na Câmara, eu voto a favor. Porque a maioria deles, de fato, são necessários, faz parte de uma engrenagem natural. Mas tem uma outra parte que eu coloco um olhar mais crítico. Então, a nossa atuação de fiscalização, ela é necessária. As pessoas precisam saber a verdade o que acontece. Tá certo, Rilo. Vamos tomar uma aguinha enquanto o pessoal de casa toma um café. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem muito mais. Não saia daí. A primeira obrigação do jornalista é informar com correção e falar a verdade. É apurar os fatos, ouvir os dois lados da história, ir a fundo em cada apuração. O jornalista é, antes de tudo, um funcionário da notícia. Agora, não pode ser uma notícia falsa. Mais do que isso, não pode ser uma fake news. Tá checada? Tá comigo no telefone agora. Se você não for autêntico, verdadeiro e disser a verdade, doa quem doer, você não está sendo jornalista. Essa fonte é oficial? O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Mas, cara, não. Checa pra mim. A notícia, antes de chegar para você, ela é checada. Ela passa pelo crivo de inúmeros profissionais que, independente do que eles pensam, eles têm que chancelar se aquilo é verdade ou não. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos, para ouvir os lados da história e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Primeiro foi de capacete? Já apurou? Já foi predição? Para a gente se proteger das fake news, a gente tem que olhar para isso. Quem produziu quer destruir uma reputação. Se você compartilhar, você vai ajudar a ele atingir esse objetivo. Quando você recebe uma notícia, você não deixa de ter responsabilidade sobre ela. Por isso, cada um de nós tem que se conscientizar para não viralizar informações falsas.
tem que confiar em quem faz jornalismo profissional de verdade. O nosso jornalismo busca, com obsessão, 24 horas por dia, atender o interesse público. Essa é a prioridade. Essa é a nossa missão. Duvide, cheque. Não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes de Comunicação, respeito pelo fato. Respeito por você há 86 anos. Eu cansei de relacionamentos. Cara, eu concordo redondamente. Hoje, 4h30 da tarde. Sem namoro. Somos amigos. Jura? Juro. Jura? Juramos. Amizade colorida. No domingo no cinema. Em seguida... Eu tinha 9 anos quando ele mandou matar meus pais. Na minha frente. Um trauma de infância se torna um desejo por justiça. Colombiana em busca de vingança. Na sessão especial. E já estamos de volta com o Band Entrevista deste domingo com o vereador João Paulo Rylo, que está batendo um papo com a gente, falando sobre política, sobre os principais gargalos aqui da cidade e também alguns projetos para o futuro. Mas ainda, Rylo, falando sobre fiscalização, você tem feito um trabalho, tem atuado bastante nessa área aqui em Rio Preto. Você até queria complementar o assunto, né? Isso é, para dar um exemplo, né? Prático, nós estamos fazendo um trabalho agora de levantamento de informação sobre uma coisa muito estranha e lamentável que aconteceu em Rio Preto. Tem alguns conselhos compostos pela sociedade civil, Conselho de Controle Social, de Participação Social, que é muito importante para a democracia, isso alimenta a democracia. É uma forma de você cultivar democracia, os conselhos tendo atuação. Então tem um conselho, tem vários, entre eles o Conselho do Idoso e da Criança e do Adolescente. Esses conselhos, eles têm um fundo. Esse fundo da criança e do adolescente tem doação de pessoa física, de pessoa jurídica, renúncia de receita, às vezes multas, taxas que se destina para esse fundo. E do idoso também, mas principalmente o idoso, pelo apelo que tem a causa, doação de pessoa física. Então eles têm lá esse dinheiro. Eles não podem fazer programas permanentes, programas, o que chama de políticas públicas permanentes, mas eles podem fazer projetos, auxiliar entidades. Tá? Então, essa sociedade, eles se organizam nisso e planejam. Por conta dessa dificuldade financeira do município, que eu atribuo a um desgoverno, incompetência e essa visão, excesso de terceirização, de conveniadas, está faltando dinheiro. O que o prefeito fez? E a secretária da assistência? Eles tiraram dinheiro. O termo técnico é desvinculação, mas o termo correto é sequestro, é apropriação indébita que eles fizeram do recurso do Fundo do Idoso e da Criança e Adolescente. Isso é um absurdo, isso nunca foi feito na cidade. E tem uma resolução na cidade que diz que você não pode mexer nesse recurso sem autorização do conselho que cuida desse fundo. Então, nesse momento, nós estamos, eu e o vereador Pedro Roberto, nós estamos numa atuação, junto com esses conselheiros, querendo entender, primeiro, se foi feito de maneira dentro da regra. Segundo, onde foi investido esse dinheiro. E terceiro, nós estamos denunciando para que não aconteça mais. O prefeito ainda não falou sobre esse assunto, porque ele anda fugindo de assuntos espinhosos. Mas um prefeito da cidade tem que falar de coisa boa, mas também tem que falar das dificuldades. Então, para falar de um exemplo prático de fiscalização que está acontecendo nesse momento, é isso. Nós estamos atuando em relação a essa medida imperdoável da Prefeitura Municipal de sequestrar dinheiro dos fundos. Rylo, você já foi deputado estadual, agora está no seu segundo mandato como vereador. Eu queria saber quais foram as principais diferenças que você notou em relação a esses cargos e também os seus principais feitos como deputado estadual, representante da população aqui de todo o estado. Sim. Olha, tem uma atuação, a natureza da atuação é a mesma. Eu compus 2 espaços de poder legislativo. Então, a natureza é a mesma, a dimensão é diferente. Então, no Estado, você tem preocupações de superestrutura política. Então, era uma atuação, também atuei muito na fiscalização. Com certeza, o nosso mandato foi o mandato que mais atuou na fiscalização. Foram mais de 40 representações
para o Ministério Público abrir investigação, porque a gente não conseguia montar CPI ali, não conseguia número, era sufocado por uma força, né, do governo do Estado. Agora tem uma diferença. Embora nosso mandato na Assembleia tinha muita relação com movimentos sociais, mas tem uma distância. O tempo, assim, a reação popular em relação aos temas da Assembleia é diferente da Câmara Municipal. Aqui é muito mais rápido. O vereador, de fato, ele é o político mais próximo ao povo. Então, eu diria que é mais emocionante, é mais vibrante a atuação no município do que na Assembleia. A Assembleia era mais fria. Uma atuação importantíssima também, mas mais fria. A Câmara Municipal, ela é muito vibrante, ela é muito atuante e se lida com problemas reais, assim, concretos das pessoas. A falta de vaga em creche, que é o tormento para uma família, um trabalhador terceirizado que está tomando calote, a pessoa que está na fila para fazer uma cirurgia e não consegue, com risco de morte. Então, são atuações assim, muito vibrantes, muito urgentes, né, que você depara todos os dias. Em relação a projetos, eu apresentei muitos projetos, tanto na Assembleia como na Câmara, mas sempre digo isso, né? Você faz projeto de lei. O Brasil precisa de muitas coisas, mas não de mais leis. Nós temos muita lei, muitos códigos, muitas leis. Então, não é a ausência de lei que às vezes as coisas não acontecem. Às vezes é muito mais uma atuação política, uma organização, uma pressão. Mas eu destacaria entre os projetos, o projeto que eu aprovei na Assembleia, que eu considero de maior importância e depois veio a ser uma realidade. Eu fui o primeiro deputado a aprovar a Constituição da região metropolitana de Rio Preto. Hoje ela é uma realidade. À época, o governador Alckmin vetou. Eu aprovei na Assembleia, ele vetou. Nós não conseguimos derrubar o veto, mas a semente foi plantada. A partir do meu projeto, o ex-governador Dória constituiu a região metropolitana de São José do Rio Preto. Então, é uma luta. Eu apresentei o projeto em 2011, aprovei em 2013 e ela foi consolidada mesmo em 2022, 2021, 2022. Então, você vê, são lutas a médio prazo. Infelizmente, não está funcionando como deveria a região metropolitana. O que é? É uma unidade regional que você cria, em que Rio Preto é, vamos dizer assim, a capital dessa região metropolitana, em que você vai discutir problemas em comum, sobre saúde, educação, mobilidade urbana, meio ambiente, você discute de maneira regional. O prefeito de Rio Preto hoje é o atual, né, o responsável, o representante, o presidente dessa região, o coordenador da região metropolitana, mas com uma atuação ainda muito tímida, mas é fundamental, porque você tem problemas que não dizem respeito só a uma cidade. O problema de saúde regional, de Rio Preto, ele é regional também, porque toda a região procura Rio Preto. O problema da educação, a ausência de uma universidade federal, aumentar os cursos da Unesp, ter mais escola técnica, mais oportunidade para a juventude, não diz respeito só à juventude de Rio Preto, também de Mirassol, também de Piguá, de Mirassolândia, de Uchoa, de Cedral. Então, essa visão de pensamento regional me preocupou sempre. Então, foi o primeiro projeto que eu apresentei e um dos mais importantes que eu aprovei. E até porque muitas pessoas vêm de outros estados em busca de educação, de saúde, aqui em Rio Preto. Então, a cidade é um centro de saúde e educação, né? E precisa desse olhar. Agora, Rilo, queria que você falasse dos seus projetos para o futuro na política. Ano que vem temos eleições, né? O que você pensa a respeito disso? Olha, como eu disputei a eleição de prefeito aqui, Carol, disputei 3 eleições. Fui bem votado em todas elas, em uma delas fui ao segundo turno e perdemos por muito pouco. Infelizmente, uma eleição muito estranha, em que a gente estava liderando e em 3 dias eles reverteram um resultado que anunciava uma vitória nossa, uma vitória inédita, né, do campo progressista em Rio Preto. Então, meu nome é sempre lembrado para prefeito. Foi colocado pelo meu partido hoje como uma possibilidade, no entanto, eu estou defendendo o que para o futuro de Rio Preto? Eu acho que nós temos que construir um programa de futuro e pactuar entre forças políticas algumas questões fundamentais para a cidade. Rio Preto não pode ser mais vítima da especulação imobiliária. Bairros distantes do centro, desestruturados, em que as pessoas vivem de maneira isolada. É uma segregação social a partir de um planejamento urbano equivocado. E o que você espera fazer ainda para a população aqui da cidade? Olha, continuar com força total nessa linha nossa de defesa das pessoas, né, que é o que nos guia. Então, continuar defendendo os trabalhadores terceirizados,
né, que ficam indefesos muitas vezes, que não têm, alguns têm representação sindical responsável, a maioria não tem, então é um vereador que acaba ajudando. Essa cruzada nossa em defesa da escola municipal, em defesa da perspectiva para a juventude, o que me deixa mais triste é saber que tem milhares de jovens que, por ausência de Estado, estão deixando a escola, né, estão condenados ou a se envolverem, né, no crime organizado, em descaminhos, ou serem eternamente, né, herdado dos pais, sempre a profissão de empregado, de estar a vida inteira atrás de um balcão, ou trabalhando de empregada doméstica, sem demérito nenhum a essas profissões. É que eu não concordo com essa lógica que quem nasceu filho de empregado doméstica tem que ser empregado doméstico a vida inteira. Eu não concordo com a lógica de quem nasceu filho de um comerciante tem que ficar trabalhando no balcão a vida inteira. Eu não acho isso correto e isso me indigna. Então eu olho para a juventude, especialmente a juventude da periferia de Rio Preto, né, e o que me move é isso, é a possibilidade de você criar possibilidades para essas pessoas sonharem com outro futuro também. Então isso é igualdade, isso é lutar por igualdade, sem demérito nenhum às profissões nenhuma. Eu só não acho que o Brasil tem que ficar reproduzindo, né? Quem nasce num lugar tem que a vida inteira morar nesse lugar, tem que a vida inteira sofrer com condições, não. E a vida só muda, ela só fica mais equilibrada quando as pessoas que sabem o que é passar dificuldade, o que é passar fome, também têm acesso. Pode virar um vereador, um deputado, um juiz, um promotor, um professor, um engenheiro, um médico. Você começa a criar uma outra cultura de solidariedade que falta muito. Essa história de cada um cuidar da sua é uma enganação, né? A gente tem que cuidar, claro, da própria vida e não cuidar da dos outros. Agora, aquilo que diz respeito à comunidade, tem que ter mais solidariedade, tem que ter mais fraternidade. Rilo, muito obrigada pela presença, pelo bate-papo, né? Falamos sobre vários assuntos. E é isso, nosso Band Entrevista de hoje chega ao fim, mas no próximo domingo tem mais, sempre aqui na tela da TV Band Paulista. Então, em nome de toda a emissora, agradeço a gentileza do seu tempo. Até o próximo domingo.